nós estamos vivendo, não é difícil a gente entender que verdadeiramente o que disse o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 19. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Veja que João começa dizendo, sabemos. Ele leva para o plural. O verbo saber no plural. Ele vem generalizando a todos, que nós já sabemos que o mundo jaz no maligno. E uma coisa que a gente vai confirmar é nessa prática diária da nossa vida, que a gente pode observar claramente que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele está tentando todo o tempo para nos desviar, para nos esfriar da fé, para nos levar a desobedecer a Deus. Eu acredito que todos que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos ouvindo, têm essa certeza. E se nós temos essa certeza, o tema muito aprazível para os momentos, dentro desse momento que Deus nos traz, para compartilharmos dessa palavra, que a pureza e a santidade todos os dias. O que podemos entender com muita facilidade é que todo momento da nossa vida nós não podemos desobedecer, nem nos nossos pensamentos, nem no nosso comportamento moral, ético, cristão. A todo tempo, nós temos que viver essa vida pura e essa vida santa. Se entendemos que o mundo está na direção do maligno, se nós deixarmos de viver essa vida de pureza e santidade, nós vamos correr muito risco de ficar de fora do reino dos céus. Se alguém lembra, eu vou pedir para Elias colocar então, Apocalipse capítulo 1, verso 8, vocês vão ver o que é que Jesus fala sobre aqueles que vão viver fora do reino dos céus, que não vai alcançar a vida eterna com Deus. Jesus ele faz uma lista para João. E a gente tem que refletir, observar essa lista e trazer para nós, para que a gente também não seja um praticante do que Jesus diz nessa palavra. Vamos ouvir aqui escrito. E eu peço que os irmãos possam ler. Faltou gás, filho? Não tire agora não, Elias. Você pode trocar aquela palavra tímido por que palavra? Covarde. Os covardes. Vou dizer uma outra palavra meia forte. Os frouxos. Né? Os medrosos. Então, todos eles, os incrédulos, aquele que não crê, vamos mexer mais um pouco? Incrédulo, não pense que o incrédulo é só aquele que está lá fora, não. Dentro da igreja tem muito incrédulo. Mas não tenha dúvida disso. Muitos que estão, veja bem o que é incredulidade, muitos que estão na igreja, ouvindo a palavra, até estudando em casa, mas na sua vida prática de pureza e santidade, nada se põe em prática. Então ele não crê. Se eu ouço a palavra de Deus e creio, eu pratico. Eu vivencio ela, eu coloco ela no meu dia a dia da vida.
Então veja que é uma realidade e não trata da nossa igreja aqui, não. É da igreja de Cristo na face da terra. A igreja universal de Jesus Cristo. Você pode encontrar muitos ouvindo, estudando, até participando dos grupos, mas que, na verdade, é um incrédulo, porque não põe em prática os ensinos de Deus. Então, meus queridos amados, Jesus faz essa lista terríveis, não é? Hoje a gente vê, me perdoe, eu não vou falar diretamente, mas nós temos na liderança brasileira muitos abomináveis que estão abominando o nome do Senhor, desfraudando, difamando, acusando, condenando. E vocês podem ver até nesses que praticam o satanismo, que até escarnecer Jesus Cristo, vocês viram no carnaval atrasado e nesse carnaval de novo. A gente vai querer entender sobre pureza e santidade. Você vai saber entender e separar. O que nós podemos ver numa festa de carnaval? Pessoas despidas, pessoas desobedientes, pessoas totalmente tomadas pelo diabo. Não tenho medo de falar, porque as práticas declaram. É isso que o Senhor nos ensina. Nós vamos ler aqui o texto bem claro, só é um verso. Ou nós aqui dentro da igreja do Senhor, tomamos a posição de nos purificarmos todo o tempo, cada momento da nossa vida nos santificarmos, ou vamos ficar nessa lista aí. A prostituição não precisa ser uma garota de programa, um garoto de programa. Basta ter um relacionamento fora do casamento. É prostituição. É adultério e fornicação. Fora do casamento. Por que Paulo não casou, mas fala tão bem do casamento ali na primeira carta, no capítulo 7 aos Coríntios? Completamente. Se quiser aprender muito sobre o casamento, sobre a questão da separação, Paulo ali deixa tudo bem discriminado, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Prostituição, feiticeiros, aqueles que adotam deuses para ele, que criam seus deuses, que são os demônios. Falo também sem medo de errar. Todas as imagens que você vê nas igrejas da idolatria, ali a Bíblia chama de demônios. A Bíblia chama de demônios. Não somos nós, porque somos evangélicos, porque você sabe o que é ser evangélico? É aquele que segue o evangelho de Jesus Cristo. Ele é um evangélico. Aquele que obedece à palavra de Deus, ele é um evangélico. Aquele que segue o evangelho de Jesus Cristo. E os feiticeiros, eles não seguem. Outra, a idolatria que já falamos, na questão dos santos, que santo não é aquelas imagens criadas pela mão dos homens, mas sim aquele que se converte, aquele que abre o coração para Jesus, ele se torna um homem justo e santo de Deus. Uma coisa que a gente pode até dizer com tristeza, mas que se torna comum em toda a humanidade, inclusive dentro da igreja, que é os mentirosos. Os mentirosos hoje, para os seres humanos, cristão ou não, claro que tem suas exceções, esses mentirosos, irmãos queridos, se tornou para ele cauterizado na sua mente como uma verdade. Eles mentem tanto que para ele é uma verdade. Vocês viram o presidente do Brasil falar isso muitas das vezes, que a mãe dele ensinou ele a mentir. E ela diz, quem mente alcança as coisas. Agora alcança as coisas sim, mas as coisas do mal. Que mentir é enganar. O que é que o diabo também é chamado? Enganador, pai da mentira.
E ele declarou publicamente que eu ouvi. Aí você vê um homem desse, você vai se dobrar para ele, você vai ser covarde? Os incrédulos, olha lá, os tímidos, os covardes. Uma outra coisa, que todos esses, nessa lista que Jesus Cristo fez, foi Jesus quem fez essa relação, não fará parte, aliás, perdão, a sua parte será no lago que arde no fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? A separação eterna de Deus, não tem mais reconciliação. Não é para que nós possamos hoje, ouvindo essa palavra de Deus, nos reconciliarmos e buscarmos a vida pura e santa, de obediência e temor a Deus. Vamos ler, Eclesiastes 9, verso 8. A igreja pode ler? Eclesiastes 9, verso 8. Uma metáfora usada por Salomão, não é? Você sabe o que é essas vestes brancas? É o seu interior, é a sua vida de pureza. Agora, o que é que ele diz? Em todo o tempo, não é alguns momentos. É o que a palavra está escrita. Então, eu tenho que ter uma vida pura e santa, todos os dias da minha vida, todos os momentos da minha vida, aonde quer que eu esteja. Olha a responsabilidade e os desafios para cada um de nós cristãos, diante de um mundo que jaz no maligno, você está enfrentando, superando, suportando aquilo que vem contrário a você, porque está claro, e as Escrituras deixam clara, que todos nós seríamos perseguidos, é o que nós estamos vendo, a igreja sendo perseguida terrivelmente agora, muitas coisas eu tenho ouvido, parei até de mandar muita para vocês, para não deixarem vocês tristes, mas eu tenho ouvido muita coisa, a perseguição terrível contra a igreja, claramente, desses anticristos que estão na frente do Brasil. Mas se lembra no texto que nós lemos, que nós temos que respeitar e obedecer até os maus, a liderança má. Por quê, irmã Josefa? Por quê? Temos que suportar e obedecer. Pronto. Está correto. Mas vamos lá, pela palavra, João 16, 33, a parte A. Portanto, em mim, então, nós vamos respeitar, obedecer, porque Jesus Cristo é quem cuida de nós. É em Jesus que nós buscamos a paz e Ele é quem peleja por nós. Se vocês lembram, segundo Crônicas, capítulo 20, os primeiros versos, vai contar a história de 3 povos que vieram contra Judá, Jerusalém e Josafá. Sempre falo desse texto, né? Mas é para a gente ver quanta luta nós temos e que Deus cuida de tudo. Sabe o que é que Deus fez com esses 3 povos? Fez entre si eles se destruírem. Vocês creem que esse Deus que fez isso ontem, faz hoje por nós? Mas o que é que Deus mandou Ananias, que era o profeta ali, ir lá falar com ele? Para que posição ele tomasse? Que eles entrassem na igreja e fossem jejuar. Hoje é a mesma coisa. O que é que a gente sempre prega aqui? Irmãos, vem à igreja. Irmãos, vem ouvir a palavra de Deus. É por isso. Então, nós não temos dúvida nenhuma que se nós queremos viver eternamente com Deus, é preciso, e queremos manter o nosso nome escrito no livro da vida, é preciso ter uma vida pura e santa.
E quando você busca essa vida pura e santa, você vai dizer a Deus, pela sua vida que você tem no seu cotidiano, não é? Vai dizer a Deus que confia nele em tudo aquilo que você venha necessitar. Você não vai precisar buscar coisa de engano, de mentira, de roubo, ilícita. Você não vai. Você continua com a sua vida pura e santa. Não é difícil a gente raciocinar assim. Tomar uma posição diante de Jesus é muito mais sério do que aquilo que a gente possa imaginar. É muito mais sério. Salomão diz, a todo tempo, purifique e santifique a sua vida. Vestes brancas, ou como na tradução da irmã, roupas. É pureza, é santidade na sua vida. É obediência e temor a Deus em todas as situações da vida. Amados, Salomão, quando ele diz isso, em todo tempo seja alvas as tuas vestes, qual é o convite que Salomão trouxe para aquele povo e o Espírito Santo para nós hoje? Sim, termos uma vida pura de santidade. Ele traz esse convite para a gente se manter puro e santo. É o que ele disse àquele povo. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. Casamento, filhos, trabalho, comunidade, igreja, em todo tempo, onde quer que a gente esteja. Manter nossa vida pura e santa. Amados, aí perguntamos, diante de um mundo, como falamos já em início, dominado pelo adversário, e como nós, irmãos, podemos viver de maneira íntegra diante de Deus, em todas as circunstâncias que a gente enfrenta. Vai ter, ou já teve na sua, já teve na minha casa, algum momento que eu cheguei lá no armáriozinho e abri, e não tinha nenhum quilinho de feijão. E eu amo feijão, viu? Se eu comer só arroz, para mim eu comi isopor. Daqui a pouco eu estou com fome, sinto aquele vazio. Não fiquem aterrorizados, mas eu como todos os dias meio quilo de feijão. Cozinhado. É um potezinho que o Valneide faz. Para você ver que eu gosto de feijão. Não é? Então, meus amados irmãos, como nós podemos viver nessa maneira quando algo nos falta? Ou vamos dizer, por uma questão pessoal de um patrão de cada um de vocês, que ele despediu. Vou contar uma história de Marcos. Ele me permite? O irmão estava trabalhando uma época com as pinturas de grandes portes, daquelas coisas de naus, né, industriais. E o cabra da empresa, junto com os funcionários, só queriam fazer coisa errada. E, inclusive, até tentou induzir ele a fazer. Mas, na hora, Marcos lembrou que ele tem um Deus que supre tudo na vida dele. Que ele, perdendo aquele emprego, ele não ia passar fome. Ele não ia ter outra dificuldade, não. Porque ele confia em Deus, sabia que Deus estava ali pronto para suprir aquilo que ele ia precisar depois que perdesse aquele emprego. E aconteceu, ele abandonou, saiu fora. O cara queria que ele fizesse até malandragem com os galões de tinta. Mas no mundo você encontra isso. É isso, o mundo jaz no maligno. A pureza, ela deve permanecer em qualquer situação da sua vida. A santidade, que é essa direção perfeita daquilo que Deus lhe chama a ser santo, e lhe orienta. Vocês lembram de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16? Vocês me chamam de velhinho, né?
O que é que Pedro disse? Sede santo, e porque eu sou o seu Senhor. Deus. Então, a palavra de Deus nos orienta a ser santo, porque Deus é santo. E Deus é o nosso Criador, é o dono de nossa vida. É o Deus que preparou um lugar santo para a gente morar eternamente com Ele. É um Deus que não desistiu de nós quando o pecado entrou no mundo. Vocês estão lembrando disso? Você já pensou que Deus desistisse de nós quando o pecado entrou no mundo? O que é que Paulo disse em Romanos 3:23? Todos? Então, não é a gente ir refletindo, porque nós precisamos ter uma vida pura e santa? Essa é a exigência de Deus. Se você declara sempre que Ele é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, Ele é. Mas Ele quer que você seja ser santo, Ele exige você ser santo. Ele é de amor, de bondade, mas Ele é justo. Ele é fiel à sua palavra. Amados, a santidade como um mandamento de Deus. Olha o quanto a gente tem que entender isso. Se é ordem de Deus, precisamos ser. Não é o que Pedro falou, 1 Pedro 15:16? Então é um mandamento de Deus, o impacto da pureza em nosso relacionamento. Cristãos, esse impacto, você numa terra terrível de pecado, e você está enfrentando em todos os lugares a corrupção, a mentira, o engano, e você tem que ser puro e santo. É um impacto. Você pegar um patrão que você trabalha ali na secretaria, e ele diz, liga a fulano assim, assim, mentindo para o fulano que é o cliente. E aí você? Eu já vi casos reais comigo, acontecendo com pessoas ali no Orlando Dantas, que me procuraram quando eu congreguei ali. É o que a gente vai raciocinando, irmão, não pode abrir mão da pureza. Mente, limpa, pura. Ela não pode estar contaminada com pensamentos maus, sujeira, imundícia, imoralidade. Por isso que Paulo diz que fuja da aparência do mal. Porque até a televisão pode lhe convidar você ao mal. Celularzinho fácil de mexer, né? Também corremos risco. Nós temos que manter a mente pura, o coração santificado. Precisa de esforço. Precisa de uma confiança plena em Deus. Dentro de todas as situações que eu já falei. Casamento. Eu tenho o meu cônjuge, ele está se desviando, pisando na bola, como diz a história popular. Mas você sabe quem é que pisa na bola? O que é que acontece, Marcos? Ele diz que jogou bola. Cai. Então, quando algum desses cônjuges pisa na bola, você não pode se contaminar com ele. Você tem que ajudar a ele. Você tem que manter sua vida pura e santa, para que ele possa estar ali observando, mesmo ele naquele caminho errado. Tem uma coisa que você precisa lembrar. Se seu cônjuge está no caminho errado e você está com Deus, ele vai estar sendo protegido e abençoado por sua vida. Ele vai estar, a qualquer momento, tomar uma posição de se voltar para Deus. Por sua vida, pela sua pureza e santidade que você mantém. Olhe quanto ensino importante. Irmãos, uma segunda verdade, a primeira foi a importância da pureza e da santidade. A segunda é ter a pureza em nossos pensamentos e palavras, que já falamos um pouco. Pensamentos e palavras. O crente, quando se converte, a sua boca é lavada, limpa pelo sangue de Jesus, a boca e o coração. Ela não profere mais palavras torpes.
Ele não fala mais pornografia, ele não fala mais imoralidade. Nem aqueles nominhos bobo que eu digo que eu chamei quando eu não conhecia Deus, hoje eu nem chamo. Aqueles que a gente entende que é besteirinha. Eu até não falo porque são nomes até nojentos. Não é tão alastrante, mas é feio, é nojento. Eu não falo. Eu agradeço a Deus por isso. Às vezes alguma história, preste bem, crentes, que alguém conta para a gente e aquela pessoa disse um bocado de horror de palavras. Você chega para outro, repete toda aquela palavra que você ouviu para o outro. Não precisa repetir não, irmãos. Sua mente é pura. Sua vida é santa, seu coração está santificado. Você precisa contar história para alguém, alguma situação. A pessoa falou muita coisa que não deveria, não podia falar. Ou até, se você quiser crescer um pouquinho, você diz, palavras sujas, imundas. Mas você não repete. Para manter sua pureza, seu coração santo, sua mente limpa. Amados, é importante renovar a nossa mente. Elias, Romanos 12, 2. Não é Elias, é o Ellison. O nosso sonoplasta. 12, 2. Você inverteu os papéis. Culpa disso é Jéssica. Romanos 12, 2. Mente. Você sabia que esse texto eu falei domingo de manhã e também à noite? E estou falando agora. A vida de pureza é essa. Que a gente não pode se conformar com as coisas do mundo, a gente não pode praticar o que o mundo vive e pratica. Aí vocês vão correr lá para o primeiro salmo. Não está envolvido com a roda dos escarnecedores. Aí o que é que o salmista vai dizer mais? Olhe, medite na palavra dia e noite, não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Não é assim? Aí ele vai lá embaixo dizendo, a vida do ímpio, do justo é assim, assim, assim. É como a árvore plantada junto ao ribeiro, junto ao rio. Porque ali está molhada as raízes, vai produzir frutos bons, as folhas bonitas. Mas quando ele vai lá para o último, para encerrar sobre o ímpio, prestem atenção, ele vai dizer assim, e o ímpio é como uma folha seca. O vento vai levando para um lado, para o outro, para um lado. Aí encontra uma boca de lobo, que a gente chamava antigamente, bueiro, né? O que é que tem dentro do bueiro? Mas eu quero uma palavra mais forte que tem dentro do bueiro. Muito bem, minha jovem. Lama. A lama não é podre. É uma coisa que ninguém de nós quer se sujar com ela. Então, a vida do ímpio é essa. É como nós vamos poder ser conivente com os erros. Mantemos a nossa vida pura e santa. Isso é purificação, juventude de Deus. Hoje tem até muitos jovens representando os outros, né? Os velhinhos aqui só tem 3 hoje. Então, meus queridos, amados irmãos, vamos para a terceira verdade. A pureza, olha agora bem, a pureza nas condutas, como também nas ações. Aquilo que você vai fazer, não faça nada errado. Não faça nada que contraria Deus. Não faça nada que venha enganar alguém, ou venha subornar alguém. É essa vida de pureza, a pureza nas ações e conduta. Elias, ou não, o Ellison, Salmo 15, verso 1 e 2. A pureza nas ações e conduta. Vamos lá, igreja.
Quer dizer que o verso 1 faz uma pergunta e o 2 responde. Está vendo? Olha aí a nossa vida cristã. Juventude, risco grande vocês passam no trabalho, né? Na comunidade. E alguns que se relacionam até com o nome de cristão também. É doloroso falar certas situações assim, mas infelizmente os tempos que nós estamos vivendo, se a gente não despertar os outros, correm risco de caírem. E a Bíblia, o que é que a gente leu? Que com vestes brancas todo o tempo. Limpos, puros, santificados. Amados, santificação em todas as áreas da vida, fazendo esse resumo. Quarto, outra verdade para viver a vida de pureza e santidade. Se manter puro diante das tentações e desafios. Não deixar ser convencido por coisas erradas. São tentações e desafios para você rejeitar. Eu vi hoje um testemunho, tem em outros países, não foi aqui no Brasil. A minha internet é internacional. Falei só para vocês irem, mas não é não. Viu? Veja bem, mas esse testemunho muito importante não era do Brasil. E o rapaz passou em vários sapateiros, com o sapato na mão, pediu a dois primeiro foram senhores, que se eles podiam consertar o sapato dele, estava furado, ele estava desempregado e não tinha como pagar. Ah, não, eu tenho muito trabalho, tenho muito serviço, não posso. Dois deles. Ele foi no terceiro, que era um jovem aparentando de 25 anos para frente um pouco. E o jovem estava lá fazendo o seu serviço, com o sapato consertando, e ele chega na mesma história passando para ele. O jovem disse, eu posso fazer sim, mas eu tenho muito serviço, estou com esse sapato para entregar, e começou a contar a sua vida e chorou. O jovem chorou, contando o porquê ele tinha pressa de entregar, porque precisava receber o dinheiro para a sustentação da casa. Só que dentro do sapato que aquele homem estava levando, no par do sapato, estava cheio de dinheiro, mas era muito dinheiro. Ele tem costume, depois eu vi a caminhada dele, ele tem costume de fazer isso, de abençoar as pessoas, mesmo não sendo cristão. E quando ele falou, o rapaz, eu vou encurtar a história, ele disse ao rapaz, olha, pela sua sinceridade e humildade, pela sua situação que você está atravessando, tome, pega aqui meu sapato. Ele parou, olhou para o homem assim, porque lembrou que tinha que entregar o outro, mas findou pegando o sapato. Quando ele pegou o sapato, eles têm algo para você aí, que ele começou a futucar o sapato, puxar, mas foi muito dinheiro. O que a gente vai entender em toda a moral dessa história de pureza e santidade, mesmo ele não sendo cristão, mas ele prezou pela honestidade. O que é que ele fez? Não, eu não aceito o seu dinheiro, eu não quero. Não quero. O rapaz insistiu, ele não quero. O rapaz começou a contar o que era. Que eles faziam assim sempre, tal, para abençoar as pessoas humildes. Aí o rapaz começa a chorar de novo. E aceita o dinheiro. E ele não deixou por isso. Ele disse, eu vou deixar meu telefone, você liga, depois eu vou consertar a sua loja e vou fazer uma loja bonita aqui para você. Então, meus queridos, a gente vê na vida de um homem desse que não era cristão, mas ele não quis se corromper. Ele se assustou com muito dinheiro aquele cabra levando dentro de um sapato. Talvez possa ter, será que não é roubado, ou alguma coisa que ele quer me envolver. Mas quando ele foi contando a história real do que eles trabalhavam, como eles trabalhavam, ele aceitou o dinheiro. E ele prometeu reformar a loja. Então, meus queridos, amados irmãos, nós precisamos nos manter puros diante das tentações. Veja que esse rapaz precisou primeiro acreditar nas histórias, mas ele não caiu naquela tentação primeira de receber o dinheiro. Não é? E também dos desafios que a gente enfrenta. A importância, irmãos, de resistir às tentações, para a gente poder mantermos seguros com Deus, sem
sair da presença, como disse Salomão. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes. Não tem situação, não tem circunstância, não tem momento que você possa deixar de ser puro e santo, seja qual for a oferta. E para encerrarmos, irmãos, outra verdade é buscando o auxílio de Deus para viver em pureza. Será que vocês entendem isso? Buscando o auxílio de Deus para viver em pureza? Por quê? Vamos fazer a mente funcionar. Sim, mas tem um detalhe para você ir orar. Tem um detalhe para você ler a palavra. Tem um motivo para você saber que Deus é auxílio. Tem um motivo para você ter fé. Buscando a Deus para viver em pureza. Buscando auxílio. Porque reconhecemos que somos pecadores, somos limitados e necessitamos, sim, aí com o complemento de vocês falaram. Precisamos de orar, de estudar a palavra, de acreditar em Deus, de ter fé. Mas a gente deve entender que precisamos buscar esse auxílio, porque nós sozinhos não conseguimos vencer nada, não conseguimos ser puro nem santo, porque a nossa mente é pecaminosa. A nossa mente é pecaminosa. Vocês devem entender aí. Quantas situações vocês já olharam para alguém e imaginou na sua mente outra coisa diferente? Foi? Então o Espírito Santo mandou um alto-falante lá para casa. Porque Valneide também não me contou nada. Pronto. Falta de pureza na mente. Falta de santidade no coração. Olha quanto a gente tem que refletir. A gente tem que entender, irmão. Por isso que eu coloquei essa parte aqui, buscando esse auxílio de Deus para viver em pureza. A gente entender que nós somos muitos frágeis. A gente tem facilidade de pecar. Se a gente não entender isso, a gente vai estar pecando toda hora. De buscar a Deus na oração, na palavra, no culto, participando da obra, que é uma coisa que me trouxe revestimento e sabedoria de Deus, foi se envolver com a obra. Porque o inimigo nunca está feliz se você estiver na obra de Deus, ele quer lhe tirar. Então ele vai usar qualquer situação. Mas se você estiver com a mente pura, com o coração santificado, a vida santa, ele não consegue. Porque Deus nos guarda, você está em obediência, Deus está com você. Lembra do Salmo 34, verso 7? A primeira palavra vai responder o que eu falei agora. Salmo 34, verso 7. Aqueles que temem, o Senhor dará ordem para quê? E fazer o quê? De quê? Do mal. Muito bem. Está vendo? Mas a primeira palavra, ela é importante. A sua pureza e santidade declara temor a Deus, honra a Deus. A gente anda no dia a dia aí. Eu já disse a vocês que é terrível. Eu tenho procurado até outros horários, porque cada um tem que ter sua vigilância. Se você for de manhã ali naquele calçadão, ou então de tardezinha, você corre risco por causa de sua mente. Satanás não perde tempo. Por isso que você tem que estar puro e santo, revestido. Porque, infelizmente, o ser humano está despido no meio da rua. E provocadores. Tenta até lhe convencer. Eu contei um caso para a irmã Portilho, eu contei para a Valneide também. Nós fomos olhar, estamos olhando a geladeira para comprar para a igreja, eu fui olhar num lugar. Entenda bem. Estou procurando a palavra para eu falar. E eu cheguei, vi aquela geladeira e perguntei a uma mulher, aparência de 45 anos,
forte. Eu disse, essas geladeiras estão boas? Ela aí disse, boa, e começou a dizer um bocado de coisa. E isso é um assédio. Isso foi um assédio. Agora veja quanto a gente passa risco. Se a gente não tiver puro, se é na vida do mundo, de imediato ia puxar argumento, ia conversar, e dali saía o pecado. Está vendo como a gente corre risco no dia a dia? Então, irmãos, para que a gente possa encerrar, todos nós, como jovens, igreja, nós somos exortados em todo o tempo. Ter as roupas alvas, não é? Somos desafiados a buscar obedecer a Deus, vivendo uma vida de pureza e santidade. E em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos. Que cada um de nós, irmãos, juventude de Deus, voltando ao primeiro amor, não é, como é o tema das conferências, que venhamos buscar a ajuda de Deus, renovar a nossa mente, controlar nossas palavras e ações e resistir às tentações. Porque são inúmeras e em todo lugar. Eu tenho 3 sobrinhos e um cunhado que trabalha com Uber. De vez em quando eles me contam as histórias, o quanto eles são assediados dia e noite. Está vendo? Quanto um crente passa desafios, como tem que estar puro e santo para não cair na armadilha de Satanás. Assim somos nós, vizinhança, trabalho, colega de trabalho, que não tem nada a ver com o Senhor. E assim, irmãos, nós vamos nos purificando e santificando a cada dia, porque sabemos e acreditamos diante do que nós temos ouvido da palavra de Deus e o que o mundo está vivendo, que Jesus Cristo se aproxima. E se Ele se aproxima, é preciso a gente nos purificar e nos santificar mais e mais a cada dia. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Nosso irmão José Marcos dos Santos vai orar agradecendo, louvando, nos abençoando por esta noite e para nosso retorno para casa. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Muito obrigado. Ó Deus, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam cada dia. Sim, Senhor. Porque o Senhor é grande, misericordioso em perdoar. Nós não merecíamos nada. Mas a tua graça foi manifestada em nós. Sim, ó Deus. Por meio do teu Filho, o Senhor Jesus Amém. Cristo. E nós cremos e hoje estamos na nova vida, Senhor. Obrigado, Deus, por esse culto racional, Senhor. Te glorificamos e te agradecemos. Senhor, compartilhando coisas do Pelo céu. Espírito Santo aqui presente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça. Sim, Que o Senhor. Senhor avive em nós cada dia. Amém. Esse Espírito do Senhor de santidade em nós. Glória a Para Deus. que nós possamos viver nesse mundo, mas separados dele, Senhor. Sim, Senhor. Guiados pelo teu poder, pelo teu Espírito e a tua palavra, Senhor. Nos fortalece, Deus, dia após dia. Que o Senhor derrame sua graça, sua força. Ó Deus, mais e mais. Sobre nós, Senhor, porque nós precisamos. Nossas vidas, nossas casas, nossos casamentos, Senhor, nossas famílias, nossos ministérios, nossas igrejas, ó Deus, nossos irmãos e suas famílias. Que o Senhor nos fortaleça Em nome de nosso pela Senhor tua Jesus força, Cristo. pelo teu poder, tua maravilhosa graça. Ó Deus, grande é as suas maravilhas em nossas Amém. vidas. Obrigado, meu Deus, por essas palavras. Louvamos que o Senhor preparou para os nossos corações. Prepara, meu Deus, Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. que o teu Espírito Santo coloca no teu coração. Glórias ao teu santo nome, para Senhor. Compartilhar, Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Dia viver ela em nossas vidas. Sim, Senhor. Porque ela é vida e vida eterna. Obrigado, Deus, que o Senhor nos dê uma noite de repouso, de refrigério, sim, Deus, pelo teu poder e teu Espírito. Uma noite reparadora. reparadora. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve para nossas casas em paz, pelo teu poder. Sim,
Senhor. pelo Teu Espírito Santo. Amém. Que nós tenhamos amanhã um dia Abençoe e prepare o nosso e novo dia abençoado. amanhã, Senhor. Que o Senhor nos Na conduza tua sempre. presença, em obediência e temor ao Nós Senhor. oramos e Em nome de Jesus agradecemos Cristo. em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos ministérios, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja pura e santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.